Bem-vindo a mais um Escola Bíblica. Esta temporada, como centro daquilo que são as nossas aulas, está a ação social. Por isso temos connosco a Carmen Maciel, ela que é diretora da ADRA em Portugal. Mais uma vez, Carmen, bem-vinda. Muito obrigada. Mais uma aula, mais um assunto, e tínhamos prometido que hoje o contexto da nossa aula seria vivendo a esperança do Advento, ou seja, da segunda vinda de Jesus Cristo. Qual foi o sumário que tu escolheste para nós hoje? Hoje o sumário é bem curtinho, mas ele deixa antever-nos que os adventistas do sétimo dia vivem e são conhecidos como um povo de esperança. Com essa esperança vivem no presente como esperam vir a viver no futuro. Muito bem, então, como texto que será a base da nossa aula de hoje, encontramos em 1 Coríntios, no capítulo 15, o versículo 58, que diz o seguinte: Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Este texto que serve para nós meditarmos na aula de hoje, deixa-nos, e o sumário que tu trouxeste antes, deixa-nos perceber que aquilo que nós acreditamos, a forma como nós acreditamos que vai ser o nosso futuro, tem um impacto na forma como nós vivemos o presente. E esta noção de acreditar no Advento, acreditar na segunda vinda de Jesus, tem também algum impacto, de uma forma direta, na forma como vivemos o cristianismo nesta questão da ação direta, no apoio àqueles que são os mais necessitados? Na realidade, nós até podemos responder a esta questão de duas formas. Tem um impacto positivo e tem um impacto negativo. Talvez o negativo seja aquele que ao longo da história mais ressalte, porque se nós formos fazer uma análise à história das religiões nestes últimos anos, cedo nos apercebemos de vozes críticas que argumentam que a religião tende a afastar as pessoas da vida aqui e agora, porque vivem aliadas, portanto, centradas numa hipotética vida após a morte, numa vida melhor. Eu compreendo essa crítica se ela estiver relacionada com pessoas que, estando, não sei se esta palavra existe, mas uma espécie de escapismo santo, em que as pessoas escapam daquilo que têm que fazer agora porque acham que não vale a pena, porque acabam por viver numa inércia no presente. Exatamente. Em função daquilo que será a vida futura, não é? Até porque muitas pessoas, não acreditando que este mundo vai para melhor, acham que a sua ação tem pouca relevância e por isso não vale a pena fazer nada. E até já está profetizado que assim vai ser e, portanto, não adianta nada, não é? Exatamente. Mas há que encontrar um equilíbrio entre o mundo perfeito e restaurado que nós sabemos que vai existir no futuro, com a necessidade de vivermos de forma mais sã possível enquanto somos peregrinos nesta terra. Portanto, esta ideia de que não pertencemos aqui, estamos de passagem, ajudar-nos a saber que não nos devemos acomodar nem sentir-nos aqui bem. Acreditarmos que Deus fará justiça, como vimos no estudo da lição anterior, restabelecerá a harmonia, irá instituir a igualdade para todos, fará reinar um ambiente de amor fraternal e tantas outras coisas boas que ansiamos, deveria ser na realidade o catalisador para que nós pudéssemos, aqui e agora, ter um envolvimento enérgico na transformação do mundo em que vivemos. No conhecido Sermão da Montanha, que nós podemos encontrar os relatos na Bíblia, em Mateus 24 e 25, Jesus dirige-se aos seus discípulos e ele está a falar dos eventos do tempo do fim, e é verdade que ele passa toda a primeira parte deste sermão que passou na montanha a detalhar a necessidade de fugir. Jesus chega ao ponto, no versículo 22 do capítulo 24, de dizer que se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria. E, portanto, que havia esta necessidade de fuga. Mas isto é apenas uma introdução àquilo que vai ser o final deste sermão, ou seja, as promessas de Deus que são dirigidas a todos aqueles que o desejam seguir. Assim nós podemos concluir que focarmos no aspecto da fuga ou do alheamento do mundo que nos rodeia presente, neste mundo doente, é perder de vista o ponto mais profundo daquilo que Jesus queria apresentar. A esperança e a certeza da salvação devem fazer com que nós vivamos uma vida conscientes de que Deus irá restaurar tudo aquilo que nos incomoda,
mas que nós temos a nossa parte a fazer aqui. E eu gostaria de pegar naquele caso que tu falavas há pouco, o caso da pobreza, o caso da profecia terrível que nós encontramos em Deuteronômio 15:11, onde nos diz: jamais deixarão de existir pobres na terra. E muitas vezes as pessoas, quando são abordadas com esta questão de que devem ajudar, devem fazer projetos para acabar com a pobreza, etc., muitos justificam dizendo que não vale a pena porque nós nunca conseguiremos extinguir a pobreza. Mas não é isto que Deus deseja, que vivamos encostados à sombra da bananeira, como se costuma dizer, enquanto outros padecem, só porque sabemos que um dia Deus irá pôr fim à miséria e ao sofrimento. Ele ordena que vivamos o presente, mitigando a fome, vestindo o nu, visitando o preso, confortando o oprimido e por aí fora. Portanto, a nossa atitude, enquanto aguardamos, é promover neste mundo tudo aquilo que nós sabemos que iremos ter no futuro. Mas a verdade é que a noção de que próprio Jesus, Ele vai corrigir todos esses males, e também foi Ele que nos deixou essa promessa, e Jesus, quando nos diz que Ele vai resolver as questões de injustiça, de desigualdade social, quer as questões de maus tratos, Jesus, na realidade, está a abreviar os males todos que nós conhecemos no mundo. Mas, apesar de nós sabermos que isso será no futuro, não devemos aprender com o caráter de Jesus. Jesus, mostrando-nos o seu caráter, não espera que, de alguma forma, cada um de nós, hoje já, possa ir lutando contra esses males. Na realidade, o seu caráter e a sua vida foram-nos deixados a título de exemplo, para que nós pudéssemos seguir. Aliás, o propósito da nossa vida, muito aqui, é assemelhar-nos cada vez mais ao caráter de Jesus. Alguns estudos nos deixam antever que a única coisa que nós poderemos levar connosco para a vida eterna, aquela vida onde o futuro que nós falávamos há pouco é na realidade o nosso caráter e, portanto, tudo aquilo que nós pudermos fazer aqui nesta terra para que este caráter seja semelhante ao de Jesus será para nosso benefício prático. Em relação àquilo que nós aqui estávamos a falar sobre a forma como acreditamos que, portanto, a crença que Jesus vai restaurar este mundo e vai aplicar justiça deve ter implicações práticas na nossa vida. Se nós não acreditássemos que o mundo tal como está carece de renovação e de restauro através da justiça de Deus, nós iríamos andar aqui um pouco sem compreender o sentido da existência humana. A nossa vida e lutarmos por propósitos seria um absurdo. A propósito disto, gostaria de partilhar com aqueles que nos seguem um comentário de Jonathan Duffy, presidente da AD Internacional, num manual de estudo onde ele refere esta questão do apoio aos necessitados, e ele diz assim: como já vimos, a Bíblia insiste em que vivemos no mundo que Deus criou e ama, mas é um mundo que escolheu e que enveredou pelo caminho errado. Mas Deus está a trabalhar para concretizar um plano de recriação, tudo através da vida e da morte de Jesus. O juízo feito por Deus é uma parte essencial da sua ação de endireitar o nosso mundo, para aqueles que estão no extremo receptor de todos os males do mundo, os que têm sido marginalizados, brutalizados, oprimidos e explorados. A promessa do juízo é seguramente uma boa notícia. E esta forma de atuar de Deus, de promover a justiça, retira-nos na realidade um fardo dos ombros. Enquanto estamos a peregrinar nesta terra, nós possamos ter em conta que basta a cada dia o seu mal e, portanto, nós devemos envolver-nos para que possamos minorizar o mal de cada dia, promovendo a esperança de restauro e de salvação eterna. Utilizaste a expressão esperança. E eu penso que qualquer crente, qualquer cristão, acaba por ter uma vida naquilo com a mente no futuro, no porvir, precisamente apoiado nas promessas e na esperança que Deus nos dá. Deus teve até alguma dificuldade em trazer-nos as esperanças de como ia ser a nossa vida depois da sua segunda vinda. Ele teve tanta dificuldade que até porque ele diz que aquilo que o homem não imaginou, aquilo que o olho nunca viu, ou seja, como é que Deus iria explicar as maravilhas da nova terra. Mas mesmo assim Deus nos deixou algumas promessas. Que promessas foram essas? Deus deixou-nos promessas maravilhosas que devem servir para nós como forma de alento, de querermos e ansiarmos por esta transformação. Convido todos aqueles que nos ouvem e que nos seguem
para que possam estudar os capítulos 21 e 22 de Apocalipse, onde encontramos um resumo destas promessas que Deus nos faz. Eu vou sumariar por tópicos, porque não consigo fazê-lo de outra forma, mas as promessas são basicamente 7 e dizem o seguinte: nós teremos um novo céu e uma nova terra, porque os primeiros deixarão de existir, portanto esta terra povoada pelo pecado, tal como nós a conhecemos, deixará de existir e será renovada. Habitaremos numa cidade santa, chamada a Nova Jerusalém. Todas as coisas serão novas. Deus habitará connosco e poderemos contemplar a sua face. Deus enxugará toda a lágrima dos olhos da humanidade. Deus extinguirá a morte. Esta apenas surgiu, relembro, como salário do pecado. Portanto, a morte não existia, não era plano de Deus. E por isso também não haverá mais luto. Por fim, a promessa de que não haverá mais pranto nem dor. Como tu dizias, e muito bem, trazia aqui para sumariar 1 Coríntios 2,9, as coisas que o olho não viu e que o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus está a preparar para aqueles que o amam. Para mim isto são promessas maravilhosas, porque o meu coração fica muitas vezes apertadinho e, estando sozinha, às vezes diante de situações que tenho que resolver, choro. É uma confidência que vos faço, não à frente das pessoas, mas muitas vezes quando as pessoas me deixam, porque vejo situações de miséria, de dor, de incapacidade, a que não consigo alcançar. Há outra coisa que para mim é angustiante quando vou na rua. Isto acontece muito em Lisboa e vejo pessoas com um ar completamente alheado, que vagueiam, que se nota que perderam o juízo, o são, estão completamente desnorteadas, andam para trás, para a frente, e eu cruzo-me com muitas pessoas e fico verdadeiramente incomodada com isto. Fico muito incomodada quando vejo crianças órfãos, resultado de catástrofes, resultado de guerras, de outras situações. Sejam quais forem estas situações, às vezes apetece-me adotar esta gente toda, levá-la para casa e criar condições, e muitas vezes digo ao meu marido, à minha filha, quando vão comigo e vemos estas situações, tomara que Jesus volte rapidamente, porque isto magoa demais, e esta noção de que, na realidade, a frustração por não conseguirmos fazer aquilo que desejaríamos tome conta de nós, nós devemos tentar fazer ao máximo, ou seja, não devemos pensar, só porque eu não consigo resolver no todo a situação desta pessoa, também não vou minorar hoje a sua situação, não. Se nós conseguirmos fazer a diferença da pessoa nesse dia, já na realidade estaremos a cumprir um mandato que Deus nos dá de beneficiar as outras pessoas com as bênçãos que Ele nos dá. E, portanto, fazendo a nossa parte neste mundo vacilante, temos a certeza de que o mundo não irá para melhor, mas a vida de uma pessoa pode ir para melhor se nós resolvermos intervir e fazer algo. Esse é o que Deus espera de cada um de nós, que nós possamos intervir, sendo na terra, as suas mãos, os seus olhos, a sua boca, no auxílio dos outros. Mas o que é que acontecerá com aqueles que, de alguma forma, não aceitarem este repto de Jesus? Não aceitando este repto de Jesus, não aceitam também as bênçãos de Deus. O que é que acontecerá com estas pessoas? Esta pergunta que tu agora colocas requer uma resposta que é extremamente solene para que eu use palavras minhas para responder. E por isso eu gostaria de partilhar com aqueles que nos ouvem e nos veem, sobretudo com aqueles que ainda não acreditam na salvação através da morte de Jesus Cristo, aquilo que poderá acontecer, não para que tenham medo, mas que possam tomar consciência e possam tomar uma tomada de decisão em favor da sua salvação. E por isso eu gostaria de partilhar convosco, já aqui trouxe inúmeras vezes citações da escritora norte-americana Ellen White. É uma voz reconhecida no seio da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Acreditamos que foi alguém verdadeiramente inspirado por Deus, e no seu livro O Grande Conflito, ela acaba por explicar de forma muito clara aquilo que irá acontecer àqueles que, na realidade, decidirem não enverdar pela aceitação das promessas de Deus. E diz assim, na página 543 e 544, quando a voz de Deus põe fim ao cativeiro do seu povo, há um terrível despertar daqueles que perderam tudo no grande conflito da vida. Enquanto durou o tempo da graça, estiveram cegos pelos enganos de Satanás e desculpavam a sua conduta de pecado.
Os ricos orgulhavam-se da sua superioridade sobre aqueles que eram menos favorecidos, mas obtiveram as riquezas, violando a lei de Deus. Negligenciaram alimentar o faminto, vestir o nu, tratar com justiça e amar com misericórdia. Procuraram exaltar-se e obter a homenagem dos seus semelhantes. Agora, despojados de tudo o que fazia deles grandes, estão desamparados e indefesos. Olham com terror para a destruição dos ídolos que puseram à frente do Criador. Venderam a sua alma em troca das riquezas e prazeres terrestres e não procuraram enriquecer para com Deus. O resultado é que a sua vida foi um fracasso. Os seus prazeres agora transformam-se em amargura, os seus tesouros em corrupção. Portanto, vemos que todos aqueles que se preocuparam em passar a sua peregrinação nesta terra amealhante para si próprios, dizendo que nada têm de responsabilidade para com aqueles que são mais necessitados e que estão ao seu redor. Um dia serão chamados de loucos e Deus se apartará deles, fazendo com que tenham o destino que acabaram por escolher. E esse destino será a morte para sempre, ou seja, será o fim de tudo. Chegamos ao fim, peço-te então que possas fazer a aplicação prática no Aprende Fazendo, mas eu hoje até te peço, até para ir um pouquinho mais além, para que esta aplicação prática possa ir em jeito de apelo. Em jeito de apelo. Em jeito de apelo, eu gostaria então que todos aqueles que não conhecem os Adventistas do Sétimo Dia como este povo de esperança possam procurar conhecer a sua mensagem, percebendo como é que esta esperança no futuro pode e deve mudar a forma como vivemos no presente. Deixe-lhe este repto para que possa sentir alegria e o antegozo do céu nesta terra. Chegamos então ao fim de mais uma aula, estamos mesmo na reta final deste conjunto de lições que lhe trouxemos e ainda temos alguns assuntos que queremos partilhar consigo, mas por isso também em jeito de apelo. Aqui fica o apelo para que possa estar connosco na próxima aula. Enfim, estamos na reta final, não queremos que perca nada. Para si que me está a ouvir na Rádio RCS, saiba que também me pode ver, nos pode acompanhar através do Facebook em novotempo.pt. Agora sim, despeço-me, que Deus possa tocar no seu coração para que esteja cada vez mais perto de Deus, mas também cada vez mais perto um dos outros. Até à próxima aula, se Deus quiser.